Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. A baronesa encena um beijo calculado, frio, enquanto um fotógrafo escondido registra cada segundo. Tudo parece milimetricamente ensaiado. Um escândalo prestes a nascer. Ao mesmo tempo, longe dali, Simba luta com todas as forças. Consegue se soltar da armadilha que Cara de Gato e Pé de Cabra armaram. O medo vira coragem, e no instante seguinte, Candinho surge e resgata o menino. Mas Simba não vai deixar barato. Os olhos dele ardem de revolta. Ernesto e Sandra vão pagar. Ele já começa a traçar o troco, em silêncio. Na manhã seguinte, Túlio abre o jornal. E congela. Ali está ele, a foto estampada. Um beijo com a suposta baronesa. O chão parece desaparecer sob seus pés. Tudo faz sentido. Ele caiu numa armação. Estela também lê o jornal. As mãos tremem, o desespero toma conta, o coração aperta. E como se não bastasse, a baronesa e Ernesto armam um verdadeiro barraco no hospital. Gritam, apontam o dedo, acusam Túlio diante de todos, exigem a demissão imediata do rapaz. É nesse clima de humilhação pública que algo começa a mudar. Tudo começou na noite anterior. Aproveitando a festividade de fim de ano, Sandra, disfarçada de baronesa, colocou seu plano em ação. Se aproximou de Túlio, forçou um beijo encenado e o fotógrafo clicou. Túlio se afasta na mesma hora, o rosto tomado pela indignação. Ele vê o fotógrafo, entende tudo. Vai para cima dele, exaltado. Você não pode fazer isso. Apaga esse filme. Essas fotos são uma farsa. Esse beijo foi manipulado. Sandra não perde tempo. Provoca, gera uma confusão. O fotógrafo foge e Túlio não consegue recuperar o registro. Ele encara a baronesa, a voz carregada de revolta. Por que a senhora fez isso? Está querendo me prejudicar? Ela finge arrependimento, diz que foi impulso, pede desculpas. Túlio não responde, vira as costas, vai embora, sem imaginar o estrago que aquela foto causaria. Enquanto isso, um obstáculo inesperado surge para Sandra e Ernesto. Simba conseguiu escapar, Candinho até o resgata, mas num piscar de olhos, o menino desaparece novamente. O que Simba está aprontando? Pouco depois, Sandra conta a Ernesta sobre o beijo. Celso ouve tudo e explode. Você não deveria ter feito isso. A revolta é clara, ele repudia a atitude da irmã, diz que ela precisa parar de se meter na vida dele. Celso se afasta, Ernesto se aproxima de Sandra. E Simba está ali, escondido, ouvindo tudo. Sandra, aquele menino, o Simba fugiu, diz Ernesto tenso. Ela arranca a peruca, furiosa. Esses homens que você contrataram são uns inúteis. Pegaram a criança errada e ainda deixaram o pestinha do Simba fugir. O menino aperta os punhos, os olhos cheios de ódio. Vocês vão me pagar, pensa, em silêncio. No dia seguinte, durante o café da manhã na pensão. O choque. Túlio vê o jornal, a própria imagem ali. O beijo, a mentira estampada para todos. Que brincadeira é essa? Reage Olímpia, incrédula. É, doutor Túlio, quem te viu, quem te vê. Ele se levanta, transtornado. Isso foi uma armação, estão tentando me prejudicar. Mas ninguém acredita, os olhos são de julgamento. Para todos ali, Túlio traiu Estela. Túlio segue para o hospital, mas a falação sobre a foto se espalha por todos os cantos. Sussurros, olhares atravessados, julgamentos silenciosos. Nesse mesmo instante, Estela surge folheando o jornal. De repente, congela. Meu Deus, é o Túlio. Os olhos percorrem a foto. O beijo, a manchete, a traição estampada. Como ele foi capaz? As lágrimas caem sem controle. O choque vira dor. A dor vira revolta. Pouco depois, Estela chega ao hospital. O passo apressado, o rosto fechado. Túlio se aproxima. Basta um olhar para entender. Ela já viu tudo. Eu acredito que você viu a foto, ele diz, com a voz trêmula. Eu posso explicar. Ela cruza os braços, tomada pela fúria. Ah, pode? Então explica, se é que existe alguma explicação. Foi uma armação, Estela. A baronesa chegou, me beijou, eu não queria. Você tem que acreditar em mim. Ela ri, amarga. E por que uma mulher como a baronesa iria querer te prejudicar? Eu não sei, mas foi isso que aconteceu. A paciência dela se rompe. Mentirosa, já chega, sai de perto de mim. Túlio chora, implora.
Pede que ela confie nele, mas nada adianta. De repente, um barulho alto ecoa pelo saguão principal do hospital. Gritos, discussão, confusão. Túlio e Estela correm até lá e se deparam com a baronesa e Ernesto armando um verdadeiro escândalo diante de Lauro e de toda a administração. Num canto, quase invisível, Simbá observa tudo, atento, calculando. A baronesa aponta o dedo para Túlio, teatral. Este senhor me agarrou. Eu exijo que ele seja demitido deste hospital. Túlio empalidece. Ela está mentindo, Lauro. Foi ela que fez isso. Estela desaba em lágrimas. A dor vira certeza. Ela acredita que ele está mentindo. Outra vez. Célcio chega. Vê a própria irmã em cena. Percebe a farsa, mas não tem coragem de desmenti-la. Ele apenas abraça Estela, tentando ampará-la. Túlio assiste, impotente. Por que a senhora está fazendo isso? O que foi que eu fiz? Ele suplica. A baronesa se faz de vítima, chora falso. Eu só quero justiça. E insiste. Ele precisa ser demitido. Lauro respira fundo, se aproxima de Túlio, a voz pesada. Túlio, diante dessa situação, eu vou ter que te dispensar. O mundo desaba. Não, Túlio se desespera. Estela fica em choque. Célcio não reage. A baronesa deixa escapar um leve sorriso. Ernesto observa, satisfeito. Então, uma voz rompe o saguão. Você é uma farsante. Todos se viram. É Simbá. Ela armou tudo. Eu ouvi ela falando com o Ernesto. Essa mulher não é a baronesa. O silêncio é absoluto. Ela é a Sambra, irmã do Celso. Quer separar o Túlio da Estela para ajudar o irmão. Choque geral. Estela se afasta de Célcio, atônita. A baronesa entra em desespero. Ernesto tenta reagir. Cala a boca, moleque. Mas Simbá não para. Isso que ela está usando é peruca. Manda ela provar que não é. A baronesa trava, sem reação, sem saída. Não sabe onde colocar o rosto. Túlio se emociona. Os olhos marejam. A garganta trava. Estela se vira lentamente para Celso. O olhar firme, mas cheio de medo. Isso é verdade? Celso abaixa a cabeça, respira fundo e confirma com um leve movimento. Sim. O mundo de Estela desmorona. A culpa vem com força. Ela se aproxima de Túlio, tremendo. Me perdoa, eu duvidei de você. Túlio segura o choro, olha para ela com ternura. Eu te perdoo. O alívio toma conta do ambiente. Lauro se pronuncia. Sério. A demissão está cancelada. Túlio continua no hospital. A justiça começa a se restabelecer. Mas nem todos saem derrotados, em silêncio. A falsa baronesa se inclina na direção de Simbá. O sorriso é cruel. Ernesto acompanha. Seu menino de rua, ela sibila. Um dia você vai descobrir quem é a sua verdadeira mãe. E vai ter uma grande surpresa. Ernesto debocha. Imagina quando ele descobrir o segredo por trás da origem dele. O que a Suma e a Zenaide escondem. As palavras atravessam Simbá como facas. O menino chora. Sai correndo. Sem saber que está prestes a encarar a verdade mais dolorosa da sua vida. Algum tempo depois, escondido, Simbá ouve uma conversa. O Simbá nunca pode descobrir como chegou aqui na Casa dos Anjos. Se essa história vazar, eu sei que foi você, Zenaide. Diz Suma, nervosa. O coração do menino dispara. Elas sabem quem é minha mãe. Ele pensa, em choque. Zenaide suspira. Eu sinto pena do Simbá. Ele merecia saber a verdade. Mas vou continuar guardando esse segredo. De repente, Simbá sai do esconderijo. Quem é a minha mãe? Grita, chorando. Me fala, eu preciso saber. Zuma e Zenaide se assustam. Não fiquem paradas, ele implora. Eu exijo a verdade. Vai, me conta. Zuma se impõe. Abaixa o tom de voz para falar comigo. Quem te deu essa liberdade? Você ouviu tudo errado. A gente não sabe como você chegou aqui. Simbá não acredita. Chora. Resmunga. O desespero é maior que ele. Pro quarto,
Agora, você tá de castigo e não sai de lá até a segunda ordem. O menino se revolta, mas obedece. No quarto, ele se encolhe num canto. Chora em silêncio. Jasmim se aproxima. Com cuidado. O que aconteceu? A dona Zuma sabe onde tá a minha mãe e não quer me falar. Jasmim coloca a mão no ombro dele. Simba se afasta. Eu não quero pena. Sai de perto. Vai. Jasmim recua. As outras crianças observam, com o coração apertado, aproveitando a distração. Simba abre a janela e foge. Ele anda pelas ruas, sozinho, perdido, machucado por dentro. 2 jovens o avistam. Trocam um olhar. Sorriso torto. Eles cercam o menino. Sai da minha frente. Eu quero passar, diz Simba. Firme. Um empurra. O outro empurra também. De um lado para o outro. De longe, Francine vê tudo. Ela corre. Entra no meio. Abraça Simba. Ei, seus 2 marmanjos. Deixem ele em paz. Ela grita por socorro. Fala em polícia. Os 2 fogem. Simba se solta bruscamente. Eu não preciso da sua ajuda. Nem da ajuda de ninguém. Não encosta em mim. Ele a encara. Ferido. Você trabalha naquele dancing. Francine se cala. Solta o menino. O silêncio pesa. Uma lágrima escorre pelo rosto de Francine. Ela começa a se afastar. Devagar. Simba fica parado, encarando. Quando ela se vira e vai embora, o menino desaba. As lágrimas caem sem controle. O peito aperta. A respiração falha. Por quê? Ele pensa, confuso. Por que eu tô sentindo essa angústia? Eu nem conheço aquela mulher. Então por que eu não consigo parar de chorar? Sem entender o que está acontecendo dentro dele, Simba toma uma decisão. Segue Francine. Ela entra no dancing. O menino dá um jeito de entrar atrás, escondido. Se esgueira pelos cantos. Observa em silêncio. Tamires percebe que Francine chegou chorando. Se aproxima preocupada. O que aconteceu, Francine? Ela tenta se recompor. Respira fundo. Eu encontrei um garotinho na rua, mas ele disse coisas que me deixaram assim. Tinha algo no olhar dele, algo que mexeu comigo. Francine engole o choro. Me fez lembrar do meu passado, de algo que eu jurei nunca mais falar. Tamires fica intrigada. Mas o que aconteceu no seu passado? Parece ser algo muito grave. Às vezes faz bem desabafar, conta pra mim. Francine balança a cabeça. Eu não tô pronta. Isso me faz muito mal. Escondido, Simba escuta tudo. O coração bate acelerado. De repente, o segurança do dancing nota a presença do menino. Vai em sua direção. Simba corre. Desvia. Consegue fugir. De volta à casa dos anjos, ele percebe algo importante. Zuma e Zenaide não estão. Os olhos dele brilham. Essa é a minha chance. Agora eu vou descobrir a verdade. Simba entra no quarto de Zuma. Fecha a porta com cuidado. Começa a vasculhar tudo. Gavetas. Papéis. Nada. Ele sobe na cama. Alcança a parte de cima do guarda-roupa. Força a portinha. Consegue abrir. Lá dentro, uma caixa cheia de documentos. As mãos tremem enquanto ele começa a revirar tudo. Do lado de fora, vozes se aproximam. Quando eu encontrar o Simba, ele que se prepare, diz uma irritada. Isso não vai ficar assim. Completa Zenaide. O menino acelera. O coração quase sai pela boca. De repente, ele encontra a certidão de nascimento. Os passos se aproximam do quarto. Só pode ser o Simba tá mexendo nas minhas coisas.
Zuma rosna. As duas correm. Zuma gira o trinco. Abre a porta. Lentamente. O quarto tá intacto. Tudo no lugar. Elas não percebem. Escondido. Simba segura a certidão com força. Os olhos percorrem o papel. Nome do pai: Luiz Otávio Guimarães Rosa. O menino prende a respiração. Ele desce o olhar. Até o campo onde deveria estar o nome da mãe. Rasurado. Apagado. Destruído. O chão parece sumir. Não. Ele sussurra. Em choque. Por que a dona Zuma fez isso? Simba sai da casa dos anjos às escondidas. Aperta a certidão com força. Luiz Otávio Guimarães Rosa. Murmura. Meu pai. Lá fora. O vento balança as árvores. Ao longe, o som de um trem corta o silêncio da noite. Se esse é o nome do meu pai, ele deve saber quem é a minha mãe. Movido pelo desespero e por uma coragem que ele nunca sentiu antes, Simba sai correndo pelas ruas de paralelepípedo. O destino é claro. O cartório da cidade. O funcionário, um homem grisalho, o observa com desconfiança. O que um menino sozinho quer com um registro de nascimento? Simba respira fundo. Eu preciso saber onde eu nasci. É importante. O homem resmunga. Abre um livro grosso coberto de pó. Folheia algumas páginas. Tá aqui. Maternidade São Miguel. Zona Norte. Simba agradece. E sai apressado. De longe, Zuma avista Simba correndo. O coração dela dispara. Algo saiu do controle. Esse menino, ela rosna. E decide ir atrás. Instantes depois, Simba para diante do hospital antigo. A fachada descascada, o letreiro de ferro enferrujado. Um lugar esquecido pelo tempo. Ele respira fundo e entra. No balcão, uma enfermeira de branco, olhar cansado, o observa. Procura quem, menino? Eu quero ver os registros de nascimento, de 9 anos atrás, do dia 12 de março. Ela franze a testa. Esses papéis são antigos, ficam no porão. Ninguém entra lá sem autorização. Simba engole em seco. Por favor, é questão de vida. O pedido vem da alma. O olhar dele toca o coração da mulher. Ela suspira. Tá bom, mas seja rápido. Simba desce a escada escura. Caixas empilhadas, cheiro de mofo, silêncio pesado. Ele encontra uma lamparina sobre a mesa. Acende. A luz fraca dança nas paredes. Minutos passam, parecem horas, até que ele vê um livro grosso, capa azul. As mãos tremem ao virar as páginas. O dedo para. Simba. O ar falta. Mãe, Francine da Silva Moura. Pai, Luiz Otávio Guimarães Rosa. O coração dispara. A visão embaça. Francine, ele sussurra com a voz quebrada. O mesmo nome. De repente, uma sombra toma a porta. O que você tá fazendo aqui, seu moleque? É Zuma. Simba se assusta. Tenta correr. Ela segura o braço dele com força. Devolve esse livro agora. Ele se solta num impulso. Sai correndo pelo corredor. Zuma vai atrás. Grita. Amaldiçoa. Simba desce as escadas quase caindo. Tropeça, mas não solta o documento. Do lado de fora, a chuva cai pesada. Ele atravessa a rua, encharcado, enquanto a voz de Zuma ecoa ao longe. Você vai se arrepender de mexer no passado. Simba não olha para trás. Ele chega ao dancing, molhado, ofegante. A música alta, luzes coloridas. Tudo parece errado, diante do desespero dele. Ele entra escondido. No palco, Francine canta. A voz triste, o olhar distante. Simba sente o peito apertar. É ela. É o mesmo nome. Ele se aproxima, até o segurança notar. Ei, garoto, o que tá fazendo aqui? Francine interrompe, olhando fixamente para o menino. Deixa ele. Eu conheço esse menino. O público murmura. Simba sobe no palco. As pernas tremem.
Lágrimas escorrem. Ele ergue o documento. A voz sai em grito. Por que você escondeu isso de mim? A música para. O salão inteiro se cala. Francine empalidece. O que você tá dizendo? Você é minha mãe. Simba responde, com a voz falhando. Tá escrito aqui. E você me abandonou. O silêncio pesa como chumbo. Francine leva a mão à boca. O corpo fraqueja. Meu Deus, ela murmura. Lágrimas caem. Não pode ser. É verdade, ele insiste. Meu pai é Luiz Otávio Guimarães Rosa. Tá tudo aqui. Tamires corre para o palco. Francine, ele tá falando sério. As memórias invadem Francine como um raio. Eu era casada com Luiz, ela diz, engasgada. Quando ele descobriu que o filho não era dele, ele arrancou meu bebê dos meus braços. Ela desaba de joelhos. Eu procurei por anos. Achei que ele tivesse com o pai. Simba grita, chorando. Ele me deixou com a dona Zuma. Francine arregala os olhos. Zuma. Nesse instante, as portas do dancing se abrem com força. Zuma entra furiosa. Policiais atrás. Curiosos se acumulam. Chega dessa farsa. Antes que ela avance, Tamires se coloca na frente. Firme, protetora. Você não vai encostar nesse menino. Zuma tenta se explicar. A voz falha. As mãos tremem. Isso não é o que vocês estão pensando. Francine avança. O olhar firme. A dor vira força. Você roubou o meu filho. Zuma tenta mentir, desesperada. Seu marido me pagou. Me pagou para cuidar dele. A multidão reage. Murmúrios viram gritos. O clima esquenta. Um repórter que cobriu o show sente o furo. Saca a câmera, isso é um escândalo. Ao ouvir que está sendo gravado ao vivo para a Rádio Nacional, Zuma empalidece. O desespero toma conta. Francine sobe novamente ao palco. Pega a certidão das mãos de Simba. Ergue o documento bem alto. Aqui está a prova. Esse menino é meu filho. O público explode em aplausos. Emoção pura. Simba chora, corre, abraça Francine com toda a força que tem. Mãe, eu senti tanto a sua falta. Ela segura o rosto dele, as lágrimas caem livres. Meu amor, naquele dia em que eu te ajudei, eu senti que te conhecia de algum lugar. Os dois se abraçam, as lágrimas se misturam. Zuma tenta fugir, mas os policiais a seguram. Vocês não sabem de nada, ela grita. Eu cuidei desse menino como um filho. Francine não recua, a voz é firme. Você me impediu de criar o meu filho. Agora você vai pro Chilindró. O público vibra, Tamires chora, as dançarinas se emocionam. O repórter narra empolgado. Um reencontro emocionante acontece agora, ao vivo, no Dancing Aurora. Mãe e filho se reconhecem depois de 9 anos separados. Os flashes iluminam o palco. Câmeras por todos os lados. Simba se vira para o público orgulhoso. A voz ecoa. Essa é a minha mãe. Eu tenho uma mãe. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma mãe. A emoção toma conta do salão. Agora conta pra gente. Que nota você acha que o Simba merece por ter tido coragem de enfrentar a Zuma? Deixa sua resposta nos comentários. Clica no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. E a continuação desse vídeo já tá aparecendo aí na sua tela. De longe, Zuma avista Simba correndo. O coração dela dispara. Algo saiu do controle. Esse menino, ela rosna. E decide ir atrás. Instantes depois, Simba para diante do hospital antigo. A fachada descascada, o letreiro de ferro enferrujado. Um lugar esquecido pelo tempo. Ele respira fundo e entra. No balcão, uma enfermeira de branco, olhar cansado, o observa. Procura quem, menino? Eu quero ver os registros de nascimento, de 9 anos atrás, do dia 12 de março. Ela franze a testa. Esses papéis são antigos, ficam no porão. Ninguém entra lá sem autorização. Simba engole em seco. Por favor, é questão de vida. O pedido vem da alma. O olhar dele toca o coração da mulher. Ela suspira. Tá bom, mas seja rápido. Simba desce a escada escura. Caixas empilhadas.
cheiro de mofo, silêncio pesado. Ele encontra uma lamparina sobre a mesa. Acende. A luz fraca dança nas paredes. Minutos passam, parecem horas, até que ele vê um livro grosso, capa azul. As mãos tremem ao virar as páginas. O dedo para. Simba. O ar falta. Mãe, Francine da Silva Moura. Pai, Luiz Otávio Guimarães Rosa. O coração dispara. A visão embaça. Francine, ele sussurra com a voz quebrada. O mesmo nome. De repente, uma sombra toma a porta. O que você tá fazendo aqui, seu moleque? É Zuma. Simba se assusta. Tenta correr. Ela segura o braço dele com força. Devolve esse livro agora. Ele se solta num impulso. Sai correndo pelo corredor. Zuma vai atrás. Grita. Amaldiçoa. Simba desce as escadas quase caindo. Tropeça, mas não solta o documento. Do lado de fora, a chuva cai pesada. Ele atravessa a rua, encharcado, enquanto a voz de Zuma ecoa ao longe. Você vai se arrepender de mexer no passado. Simba não olha para trás. Ele chega ao dancing, molhado, ofegante. A música alta, luzes coloridas. Tudo parece errado, diante do desespero dele. Ele entra escondido. No palco, Francine canta. A voz triste, o olhar distante. Simba sente o peito apertar. É ela. É o mesmo nome. Ele se aproxima, até o segurança notar. Ei, garoto, o que tá fazendo aqui? Francine interrompe, olhando fixamente para o menino. Deixa ele. Eu conheço esse menino. O público murmura. Simba sobe no palco. As pernas tremem. Lágrimas escorrem. Ele ergue o documento. A voz sai em grito. Por que você escondeu isso de mim? A música para. O salão inteiro se cala. Francine empalidece. O que você tá dizendo? Você é minha mãe. Simba responde, com a voz falhando. Tá escrito aqui. E você me abandonou. O silêncio pesa como chumbo. Francine leva a mão à boca. O corpo fraqueja. Meu Deus, ela murmura. Lágrimas caem. Não pode ser. É verdade, ele insiste. Meu pai é Luiz Otávio Guimarães Rosa. Tá tudo aqui. Tamires corre para o palco. Francine, ele tá falando sério. As memórias invadem Francine como um raio. Eu era casada com Luiz, ela diz, engasgada. Quando ele descobriu que o filho não era dele, ele arrancou meu bebê dos meus braços. Ela desaba de joelhos. Eu procurei por anos. Achei que ele tivesse com o pai. Simba grita, chorando. Ele me deixou com a dona Zuma. Francine arregala os olhos. Zuma. Nesse instante, as portas do dancing se abrem com força. Zuma entra furiosa. Policiais atrás. Curiosos se acumulam. Chega dessa farsa. Antes que ela avance, Tamires se coloca na frente. Firme, protetora. Você não vai encostar nesse menino. Zuma tenta se explicar. A voz falha. As mãos tremem. Isso não é o que vocês estão pensando. Francine avança. O olhar firme. A dor vira força. Você roubou o meu filho. Zuma tenta mentir, desesperada. Seu marido me pagou. Me pagou para cuidar dele. A multidão reage. Murmúrios viram gritos. O clima esquenta. Um repórter que cobriu o show sente o furo. Saca a câmera, isso é um escândalo. Ao ouvir que está sendo gravado ao vivo para a Rádio Nacional, Zuma empalidece. O desespero toma conta. Francine sobe novamente ao palco. Pega a certidão das mãos de Simba. Ergue o documento bem alto. Aqui está a prova. Esse menino é meu filho. O público explode em aplausos. Emoção pura. Simba chora, corre, abraça Francine com toda a força que tem. Mãe, eu senti tanto a sua falta. Ela segura o rosto dele, as lágrimas caem livres. Meu amor, naquele dia em que eu te ajudei, eu senti que te conhecia de algum lugar. Os dois se abraçam, as lágrimas se misturam. Zuma tenta fugir, mas os policiais a seguram. Vocês não sabem de nada, ela grita. Eu cuidei desse menino como um filho. Francine não recua, a voz é firme. Você me impediu de criar o meu filho. Agora
você vai pro Chilindró. O público vibra, Tamires chora, as dançarinas se emocionam. O repórter narra empolgado. Um reencontro emocionante acontece agora, ao vivo, no Dancing Aurora. Mãe e filho se reconhecem depois de 9 anos separados. Os flashes iluminam o palco, câmeras por todos os lados. Simba se vira para o público orgulhoso, a voz ecoa. Essa é a minha mãe, eu tenho uma mãe, vocês estão entendendo? Eu tenho uma mãe! A emoção toma conta do salão. Agora conta pra gente, que nota você acha que o Simba merece por ter tido coragem de enfrentar a Zuma? Deixa sua resposta nos comentários, clica no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. E a continuação desse vídeo já tá aparecendo aí na sua tela.